Olá pessoal, eu sou a professora Ivana e eu estou aqui com mais um vídeo sobre revisando embriologia. Vem comigo hoje para a gente revisar a fecundação, primeira semana de desenvolvimento embrionário, segunda semana de desenvolvimento embrionário e algumas pinceladas dos anexos embrionários. Bora! Como vocês viram, a fecundação é considerado o conjunto de eventos relacionados à fusão dos gametas feminino e masculino para formar o embrião, ou seja, do espermatozoide com o gameta feminino. Mas atenção aqui, hein, pessoal? Quem é fecundado não é o óvulo haploide, sim o ovócito secundário. Só depois que o espermatozoide penetra nessa estrutura é que a meiose 2 termina e o segundo corpúsculo polar é eliminado. Vale também lembrar que a fecundação ela vai acontecer lá na ampola da tuba uterina, depois que o óvulo é capturado pelos movimentos peristálticos e batimento dos cílios da tuba, ele é empurrado, não é? E aí, nessa estrutura, ele se encontra com o espermatozoide. Vamos relembrar rapidinho aqui as principais estruturas dos nossos gametas. Então, no espermatozoide, a gente tem a cauda, não é? Que é a peça principal, que é um flagelo e que ajuda o espermatozoide a migrar até o útero, até a tuba para encontrar o óvulo. Nós temos a peça intermediária, que é rica em mitocôndrias, que produz energia para que o espermatozoide sobreviva e consiga se mover. E, finalmente, a gente tem a cabeça, com duas organelas grandes internas principais, o núcleo e o acrossomo. O acrossomo é um corpúsculo de Golgi modificado, cheio de enzimas que são importantes para a fecundação, e o núcleo, nesse caso, ele é haploide. Já contei metade dos números dos cromossomos. Bom, o ovócito é uma estrutura também um pouco mais complexa. Ele no nosso gameta feminino, ele é envolto por células foliculares conhecidas como corona radiata e ele produz uma camada acelular conhecida como zona pelúcida, de origem glicoproteica, que vai ser super importante para a fecundação. Depois é uma célula normal, contém núcleo e o citoplasma, só que agora no núcleo ainda nós temos um conjunto genético diploide. Bem, quais são então as principais fases da fecundação? A capacitação dos espermatozoides. Aqui eu gosto de separar e colocar a hiperativação dos espermatozoides, a passagem na corona radiata, a ligação com a zona pelúcida, reação acrossômica, fusão das membranas do espermatozoide com o ovócito, reação cortical e, finalmente, finalização da meiose do ovócito. Pode ser que o professor de vocês deu mais sintetizado isso aí, então fica aí informação a mais. A capacitação dos espermatozoides é o seguinte: quando os espermatozoides são ejaculados, eles ainda não têm a capacidade de fecundar o óvulo, porque eles vêm envoltos por uma camada de glicoproteína que protege ele contra a ação de micro-organismos e tudo mais. Então, ele vai ter que tirar essas glicoproteínas e também deixar a sua membrana mais fragilizada ou mais preparada para poder se fundir com a do óvulo. Esse fenômeno ele começa inicialmente lá no canal vaginal com uma reação do sêmen que tem um pH básico com o muco vaginal que tem pH ácido, formando sal e água. E ele vai acabar finalizando lá dentro do útero. A capacitação ela ocorre mais ou menos umas 6 horas, certo? E depois os nossos espermatozoides eles acabam então formando, ficando todos juntinhos, ó, bem no início da tuba uterina, não é? E eles ficam como se fosse um reservatório aí. Uma vez capacitados e nesse reservatório, esses nossos espermatozoides vão sofrer algumas modificações bioquímicas, como aumento, não é, da adenosina monofosfato cíclico e outras moléculas que vão induzir a sua hiperativação, ou seja, a cauda dele vai bater de uma maneira mais eficiente para ele poder migrar, cercar o ovócito e tentar fecundar o gameta feminino.
Bom, aí então, o que vai acontecer? Os espermatozoides vão migrar em direção a ovos, muitos vão morrendo no meio do caminho, ficando aprisionados aí nos cílios das tubas e tudo mais, e até que ele está capacitado, como nós estamos observando aí nesse pequeno vídeo, eles começam a tentar passar pela corona radiata, não é? Pelo meio das células, certo? Batendo e tentando, então, romper as junções celulares da corona radiata, né? Das células foliculares, como a gente está vendo nesse videozinho aí. Esse processo ocorre de modo intenso até que um espermatozoide toca a zona pelúcida. E esse é o grande momento da fecundação, porque quando ele tocar esta camada, uma reação quase que imediata vai modificar a permeabilidade dessa camada, fazendo com que nenhum outro espermatozoide consiga se ligar a ela e penetrá-la em direção ao gameta. Aqui nesse pequeno parte do vídeo mostra então ele entrando e aí ocorrendo essas modificações na zona pelúcida que agora não vão mais permitir que outros espermatozoides penetrem essa camada. A ligação com a zona pelúcida vai acontecer principalmente através das proteínas ZIP, tá? E do receptor ZIP3, como a gente está mostrando aqui nesse esquema. Quase de modo concomitante ocorre a reação acrossômica, mas o que é isso? É quando a membrana do acrossomo se funde com a membrana do espermatozoide e libera importantes moléculas para que aconteça a fecundação propriamente dita, como a acrosina e a hialuronidase, certo? Essas moléculas finalmente vão ajudar a fazer com que a membrana do espermatozoide se funda à membrana do ovócito e todo o conteúdo interno do espermatozoide penetre para dentro do ovócito. Vamos ver aqui nesse videozinho esse momento aí da fusão da membrana, das membranas. Certo? Quando aqui está a membrana, aqui com essas projeções, e aí o espermatozoide agora capacitado, ele entra, não é? E ele imediatamente, então, ele é embolsado por essas estruturas da membrana do ovócito para poder se fundir a ela e liberar o seu conteúdo interno. Como a polispermia seria uma tragédia, não é? E inviabilizaria o nosso embrião, ainda existe uma reação chamada reação cortical, que vai acontecer para realmente garantir que não aconteça a entrada de um segundo embrião. Como é que é esta reação? O nosso óvulo tem internamente distribuído muito próximo à sua membrana plasmática grânulos, não é? Que a gente chama de grânulos corticais. Quando acontece a fusão da membrana do espermatozoide com o ovócito, ocorre liberação principalmente de cálcio, que faz com que esses grânulos corticais eles se fundam à membrana e liberem o seu conteúdo para o espaço perivitelínico, aquele espaço que fica entre a membrana do ovócito e a zona pelúcida, e isso aí faz com que se encha de líquido, impedindo então que outros espermatozoides atravessem em direção ao ovócito secundário. Seria mais ou menos que nem um fosso do castelo que é feito para impedir, então, que os outros espermatozoides penetrem, garantindo assim a fecundação. Mais um pouquinho aqui, ó, desse videozinho, então, mostrando a reação cortical, ó, mostrando que agora nenhum outro espermatozoide conseguiria passar, não é? Porque está sendo liberado esses grânulos aí da reação cortical. A entrada do material genético
do espermatozoide vai induzir agora o término da meiose 2 e a formação, então, do pronúcleo feminino haploide. E agora, durante cerca de 12 horas, os pronúcleos vão migrar um em direção ao outro para se fundir. Mas atenção aqui para uma coisa importante. Vocês estão vendo aqui, ó, os dois pronúcleos se encontrando. Quando eles vão se encontrando, eles já estão em mitose, de tal maneira que quando os cromossomos, a gente diz, se fundem, eles já estão em metáfase 2 da mitose e logo em seguida já produzem duas células, certo? Bom, pessoal, isso aí foi o que a gente pode sintetizar de fecundação. Como eu falei para vocês, pode ser que o professor de vocês tenha dado de modo mais sintético ou mais aprofundado, mas já serve como um eixo, como um caminho para o estudo. Vamos falar agora sobre a primeira semana de desenvolvimento embrionário? Bora comigo. A primeira semana de desenvolvimento embrionário envolve um processo conhecido como clivagem, no qual diversas mitoses vão começar a ocorrer para formar as células iniciais do embrião. Entretanto, aqui é importante comentar com vocês que o nosso embrião não cresce de tamanho e que essas células são conhecidas como blastômero e ainda estão envoltas na zona pelúcida, certo? Na medida que essas células vão se dividindo, elas vão sendo empurradas pela tuba em direção ao útero, ok? Mais ou menos 40 horas depois da fecundação, a gente já é um embriãozinho com 4 células e essas células vão se multiplicando. Bom, o mais importante agora também é entender que inicialmente essas células estão frouxas, não é? Dentro dessa zona pelúcida, mas vai acontecer um outro fenômeno conhecido como compactação, que vai criar uma série de junções celulares entre elas e vai aproximar essas células uma das outras. Para quê, pessoal? Para garantir a troca de informações bioquímicas e físicas que vão ser super importantes para a diferenciação celular. Mais ou menos quando ela está quase chegando, não é, esse nosso embriãozinho lá no útero, vai ocorrer a primeira grande diferenciação. Aí a gente está vendo aí a mórula, né, conhecida de vocês, mais ou menos terceiro dia, que tem uma cerca de 8 a 32 células, e a partir daí algumas dessas células, elas vão começar agora a secretar um líquido no interior para formar, então, essa grande diferenciação que a gente vai mostrar a seguir. A diferenciação que a gente está falando é a formação do blastocisto, que vai ter essa aparência aí. Aquele líquido agora vai tomar a maior parte do interior da célula e eu vou ter um grumo de células internas, certo? A célula que delimita o embrião passa a se chamar trofoblasto, a cavidade cheia de líquido de blastocele, certo? E aquele grumo de células internas de massa celular interna. Aqui também eu vou destacar que aquela região acima da massa celular interna se chama polo embrionário e vai ser nesse local aí que vai acontecer a implantação, ou seja, a fusão do nosso embriãozinho lá com o útero materno. Aqui, então, nesse nosso videozinho, mostra aí a formação do blastocisto e a ligação dessa estrutura com o endométrio, não é? Que é aquela camada que reveste o interior do útero materno. Então, tá, pessoal, sintetizando primeira semana, fase da clivagem, mórula, compactação das células, formação do nosso blastocisto e no finalzinho dela, o início da nossa implantação embrionária, que acaba finalizando lá na segunda semana de desenvolvimento embrionário. Mas agora a gente vai falar sobre os principais eventos dessa segunda semana, que eu particularmente acho a semana mais chata de se estudar,
mas se a gente não entende ela, depois dá uma confusão enorme para a gente entender o resto da embriologia. Então, vamos dar uma revisadinha com calma, bem feita, desta importante semana do nosso embrião. Então, quando o nosso blastocisto ingressou lá no útero e começou a se ligar com ele, ele parecia mesmo com uma bola de futebol, uma única grande camada, não é? De células cheias de líquido, só que com um pequeno detalhe, com um grumo de massa celular interna de células que aí dentro da bola do futebol a gente não encontra. Então, mais ou menos lá pelo sexto dia, a implantação embrionária ocorre com a destruição das células endometriais pelo próprio embrião, que agora vai começar a penetrar completamente dentro do útero materno e a sofrer importantes diferenciações. Mais ou menos no oitavo dia começa a acontecer uma outra importante onda de diferenciação. O nosso trofoblasto, que era aquela camada que delimitava o nosso embrião, agora se torna duas camadas. O citotrofoblasto, que continua a delimitar o embrião, e o sincício trofoblasto. O sincício trofoblasto aqui, ele se divide tão rapidamente, são aquelas células que estavam na parte superior da massa celular interna, que formam uma grande massa citoplasmática, certo? Sem que as células fiquem isoladas. Depois, esse sincício trofoblasto é que vai formar a placenta. Por sua vez, enquanto que está começando a acontecer essa diferenciação, esse crescimento do sincício trofoblasto e a implantação do embrião no útero, a nossa massa celular interna se transforma também em duas camadas, o epiblasto, representado aqui em azul, e o hipoblasto. Então, tá aqui, ó, pessoal, o sincício trofoblasto, o citotrofoblasto, o epiblasto e o hipoblasto, que foram formados na segunda semana de desenvolvimento embrionário, no início, no momento da implantação. Na medida que a implantação persiste, o nosso sincício trofoblasto vai ficando cada vez maior, mais esparramado, mas a gente consegue agora enxergar dentro deles lacunas. Essas lacunas, na realidade, elas foram feitas a partir da destruição de capilares sanguíneos presentes no útero, que acabam, então, extravasando o sangue, que fica meio que embolsado nessas lacunas, e essas estruturas são super importantes para garantir o quê? A nutrição e a oxigenação do nosso embrião, não é? Nesse momento também é importante comentar que as células do epiblasto passam a secretar líquido, formando o que nós conhecemos como cavidade amniótica. Não tem nada a ver com a bolsa amniótica, que o pessoal chama, que na realidade é a bolsa gestacional. Essa cavidade vai ser importante depois para a formação do nosso tubo neural, não é? Do nosso sistema nervoso central. Bem, por outro lado, o hipoblasto, representado aqui pela camadinha amarela, começa a crescer e forma agora uma segunda camada adjacente, ou seja, grudada ao citotrofoblasto, certo? E aí, essa camada, ela passa a se chamar agora de membrana de Hauser. Bom, também o que vai acontecer é que, uma vez que essa camada, a membrana de Hauser, esteja completamente formada, eu vou conhecer essa cavidade como saco vitelínico primitivo. E nesse momento aí, pessoal, como vocês podem ver, o nosso embrião agora já está completamente implantado no nosso útero. Isso acontece mais ou menos no décimo dia após a fecundação, e o próprio endométrio agora, que tinha sido as células inicialmente destruídas, ele se regenera e fecha completamente. Agora sim, o nosso embrião está completamente imerso de novo dentro do corpo da mãe. Bem, né, pessoal? Dramático esse negócio, um monte de coisa, sincício trofoblasta. Calma que só vai piorar. Tô brincando. Vamos lá. O que acontece a partir de agora? Algumas células do epiblasto começam também a se dividir muito. Aí nesse nosso esquema elas estão sendo mostradas em vermelho.
vermelho e elas se proliferam, certo? Entre a membrana de Hauser e o citotrofoblasto. Estão vendo aí? Bom, o nome dessas células passa a ser mesoderma extraembrionário. Não tem nada a ver com o mesoderma do embrião que a gente vai falar numa outra aula de revisão. Vale lembrar que é uma múltipla camada e logo depois que ela é organizada, algumas células internas dessa camada começam a morrer por apoptose. Não lembro o que é apoptose lá na minha aula de fundamentos, certo? Então, essas células que morreram por apoptose, não é? Tá aqui, ó, mostrando, é a morte celular programada, elas vão dar origem a um espaço. E esse espaço, que está agora cheio de líquido, é conhecido como celoma embrionário. Lembra? Animais celomados e acelomados. Tá aqui o nosso celoma embrionário, já vamos ver para que serve. O celoma embrionário agora separa justamente as estruturas, algumas estruturas dos anexos embrionários, que nem a bolsa gestacional que vai ser formada, do resto que vai formar a estrutura do nosso embrião. Então, aquela cavidade interna agora que está sendo circundada pelo hipoblasto, não é? Que era a membrana de Hauser, e pelo mesoderma extraembrionário, vai delimitar esse saco vitelínico secundário, que vai estar associado depois à diferenciação do nosso sistema gastrointestinal. Por um outro lado, a camada do mesoderma extraembrionário contígua ao citotrofoblasto e também a camada endometrial vão dar origem ao saco gestacional. Isso mesmo, aquela bolsinha, não é? Cheia de líquido que o embrião fica dentro enquanto ele se desenvolve. Bom, pessoal, no final da segunda semana embrionária eu tenho uma cavidade chamada cavidade amniótica, uma cavidade vitelínica e o sincício citotrofoblasto ainda. Essas estruturas vão estar relacionadas com a diferenciação da parte fetal da placenta, ou seja, elas vão formar os vilos, não é? As vilosidades coriônicas que formam a placenta. E a parte materna da placenta vai ser formada por células do endométrio. Eu também fiquei aqui com o restinho do mesoderma extraembrionário prendendo, né, esse nosso embriãozinho ao sincício trofoblasto e ao citotrofoblasto. Essa estrutura aí, ela se chama pedúnculo embrionário e vai dar origem ao cordão umbilical. Finalmente, aqui vale lembrar que tanto a cavidade amniótica quanto a cavidade vitelínica estão associados depois com a diferenciação do nosso embrião propriamente dito. No final da segunda semana de desenvolvimento, também a gente observa um espessamento tecidual nessa localização aqui, entre a cavidade amniótica e o saco vitelínico, que a gente conhece como placa pré-cordal e que marca aí aonde é que vai acontecer depois a diferenciação da boca do nosso embrião. Então tá, né, pessoal? Como é que a gente pode sintetizar essa semana? Assim, ó. A placenta vai se originar, a parte fetal do sincício trofoblasto e citotrofoblasto. O saco gestacional se origina do hipoblasto, que forma a membrana de Hauser, mais o mesoderma extraembrionário e o endométrio. O cordão umbilical se origina do pedúnculo de ligação e a cavidade gastrointestinal, ela vai ser depois se diferenciada a partir do saco vitelínico secundário e finalmente a placa pré-cordal vai depois desencadear a diferenciação da boca do embrião. Eu acho bem legalzinho esse esquema aqui, mostrando, então, a placenta primitiva, que é formada pelo sincício citotrofoblasto, o nosso embriãozinho, o saco vitelínico, não é? A cavidade amniótica e a cavidade uterina. Também eu acho legalzinho a gente, ó, mostrar aqui, então, as estruturas, os anexos embrionários que começaram a se formar nessa segunda semana de desenvolvimento embrionário.
E, nossa, eu consegui enfiar todos os elefantes dentro do quê? Dentro do Fuca, estou muito orgulhosa de mim, hein? 25 minutos e eu passei fecundação, primeira semana de desenvolvimento embrionário, segunda semana de desenvolvimento embrionário. Isso aqui é uma revisão. Vale lembrar que tem que ler o livro, tem que estudar, e eu espero ter dado uma contribuída legal aí para vocês aprenderem melhor essa super importante matéria da nossa vida, que é a embriologia. Beijo!